No ar, confinados. Essa live que tem o objetivo de trocar experiências, angústias, de falar dos nossos sentimentos, também de trabalho, nesse momento que está sendo tão difícil para todo mundo, para todos nós. O meu convidado hoje é o reitor do IFRJ, Rafael Almada, que já está na área. Eu já vou mandar aqui um convite para ele, para a gente não perder tempo, porque aqui como ele já me derrubou. Então vamos aguardar aqui o Rafael entrar. Rafael que tem um trabalho lindo, está fazendo um trabalho lindo agora nessa quarentena, um grande amigo, pessoa que eu conheci entrevistando no meu programa Educação na TV Alerj, e foi fantástico, assim, foi uma coisa que, amizade que bateu e ficou. Uma pessoa que está fazendo um trabalho muito bonito na comunidade do Morro da Formiga, na Tijuca, e estou aguardando aqui a entrada dele. Manu entrando, minha amiga que mora na Irlanda. Beijo, Manu. E vamos ver. Rafael, você me ouve? Olá, Você me ouço. ouve, E mas eu aí, não tudo te bem? vejo. Pois é, eu não te vejo. Você, Você você não me... tem como dar uma checada, ou na sua conexão, ou se tem uma câmera embaixo que você tem que clicar, alguma coisa, porque eu não estou te vendo. Engraçado que semana passada aconteceu a mesma coisa com o Mário, o professor Mário. Eu ouvia o Mário, vamos lá, visualizar. Vamos ver se você entra agora, que você me mandou. Agora você que me mandou o convite. Gil entrou também, bem-vinda, Olá, Gil. Ei, finalmente, que tá me bom, ouvindo agora? funcionou. Tô, Ah, que tô, ótimo, que perfeitamente, bom. vendo e ouvindo. Como é que você tá, Rafa? Que saudade de você, meu amigo. Estou bem na medida do possível, né? Nesses momentos tão adversos, tão diferentes. Eu acho que a gente nunca conseguiria pensar que a gente pudesse viver esses momentos. Mas estou bem na medida desse possível. E a gente vai conversar um Uhum. pouco mais sobre isso. Sim, vamos conversar. Agora, eu queria começar falando do teu trabalho, para a gente ir entrando nessa questão pessoal. Nesse trabalho, como é que o IFRJ está ajudando as pessoas? Eu sei que vocês estão ajudando a muitas pessoas com produção de álcool em gel. São quantos campos trabalhando nisso? Conta um pouquinho para a gente, Rafa. Bom, então, assim, na verdade, eu sempre, quando vou falar sobre isso, eu preciso falar o que é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que muita gente Uhum. ainda não conhece, né? Hoje conhece um Uhum. pouco mais do que antes, mas ainda tem muita gente que não conhece. O Instituto Federal do Rio de Janeiro ele é a antiga Escola Técnica Federal de Química, que se transformou em Cefet de Química, e desde 2008 ele tem a nomenclatura de Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFR, né? Parecido com a IFRJ, mas é IFRJ. E a gente tem hoje 15 campos espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, né, sendo basicamente na região metropolitana da Baixada Fluminense e no Sul Fluminense, esses campos que representam um total de 16 mil matrículas em cursos técnicos, superiores e pós-graduação, né? Em 2018 a gente aprovou o doutorado, então a gente também está com doutorado, então a gente está desde a qualificação profissional até o doutorado, Nossa. formando aí nas mais diferentes áreas do conhecimento. Então essa instituição, assim que a gente inicia o período de pandemia, né, e a gente identifica o grande risco que a gente tinha, né, inclusive até num programa lá que a gente falou, né, no Uhum. Educação, que a gente falou sobre essa questão do papel da escola, né? Escola universidade, ela tem dois principais fatores nesse momento de pandemia. O primeiro é a contaminação, porque é um espaço onde as pessoas estão próximas e acabam tendo esse risco de se contaminar, e a possibilidade de conscientização da população, né? Porque é um lugar onde a gente tem Sim. geração de conhecimento, a gente tem geração tem conhecimento científico, tem, né? Então, assim, a gente começou a perceber, né, que o primeiro momento foi suspender o calendário, que a gente está com o calendário suspenso, mas uma outra possibilidade foi a gente também trabalhar num momento de conscientização.
E aí, lá naquele início, Dani, não sei se você lembra, mas o álcool praticamente sumiu das prateleiras, né, de Lembro, farmácias e... e lembro, inclusive, que eu preciso dizer para as pessoas aqui, eu não estou mentindo, que você esteve aqui na minha casa, deixou na portaria no momento que eu estava de desespero, porque eu tenho minha avó de 98 anos e a gente conversando, e o Rafael deixou todos esses afazeres que ele vai tá contando aqui para gente, para vir para a portaria do meu prédio e deixar o álcool em gel. Eu nunca vou esquecer disso, Rafael. Ali você mostrou mais do que nunca que você é um amigo. E o jornalista, para dizer isso em público de uma pessoa pública, é uma coisa muito séria, porque a gente se compromete. E nesse momento eu estou me comprometendo e falando isso de você, porque realmente o que você fez ali foi sem palavras, mas continua. Mas, e aí a gente viu, eu agradeço as palavras, tá? Obrigado aí pela Você amizade, merece. porque, na verdade, é isso. A gente começou a perceber a possibilidade de a gente ajudar a população nesse momento. Primeiro, as unidades de saúde, que eu acho que tem uma demanda específica na questão do álcool para asepsia. O segundo, as comunidades. Então, a gente tem feito trabalho com várias comunidades, favelas do Rio de Janeiro. Então, a gente tem distribuído álcool gratuitamente. Inicialmente, a gente fez com o que a gente tinha de álcool concentrado, né? Porque o álcool 70, que ele é usado para diluição, né? Que é usado para asepsia, ele é feito a partir da diluição do álcool concentrado. Então, a gente pega o álcool concentrado e faz a diluição, colocando ainda, se for para uso em pele, a gente coloca algum agente umectante para não ressecar demais a pele e tal, e etc. Então, a gente começou a preparar e começou a distribuir gratuitamente aí. E aí, depois a gente começou a receber doações, a gente começou a crescer e hoje a gente está com 7 unidades das 15 unidades que Uau. a gente tem aqui no Instituto, produzindo álcool, Metade, né? praticamente. Tem mais 3 unidades produzindo face shield, né? Aquele protetor facial. E agora a gente tem uma equipe no campus Rio de Janeiro que está produzindo umas cabines de acrílico para proteção do paciente que tem Covid, né? Aquele paciente que não necessariamente precisa ser entubado, mas ele faz um processo de nebulização e aí ele emite muito aerosóis, né? Que pode conter vírus e aí acaba contaminando as equipes de saúde. Então, os nossos especialistas criaram uma cabine que protege esses pacientes e reduz o contágio na equipe médica, né? Porque o que a gente menos quer nesse período é que os nossos trabalhadores e trabalhadoras da saúde fiquem contaminados, porque são eles que protegem a gente lá no momento que a gente precisa. Então, assim, são ações extremamente importantes, além de ações, por exemplo, nosso campus Pinheiral, que é um campus agrícola, muito das nossas produções da fazenda, né? Porque é uma grande fazenda, o nosso campus, eles têm prazo de validade, né? Então, a gente fez cestas básicas para aqueles alunos que tinham necessidade, até porque a gente não podia manter, senão esses alimentos iam estragar. E a gente também fez para aqueles estudantes com necessidade, a gente também distribuiu cestas básicas com esses produtos da fazenda. Nossa, que processo de humanização o Instituto está proporcionando, acho que para os alunos e para toda a sociedade, né? No momento em que eles estão com a mão na massa, eles estão trabalhando, eles O melhor estão assim. aprendendo, trabalhando em prol de algo que eles estão vendo resultado, porque eu acho que a maior queixa dos alunos, desde lá da educação infantil, é não entender direito o que está fazendo na escola, ou não aplicar. Eu saí da faculdade, muitas vezes falando assim, eu saí da faculdade, mas eu não aprendi nada, eu não sei nada. Vou aprender tudo no mercado de trabalho. Então, acho que é um momento de uma junção de vários objetivos que estão resultando. E aí eu vou te perguntar, qual é o principal desafio desse trabalho? Então, assim, na verdade, a gente já teve vários nesse período, né? A primeira coisa quando você é gestor de uma instituição de ensino, você tem um grande desafio, né, Dani? Porque a gente foi jogado num mundo diferente, aonde a gente está numa doença que não tem uma vacina, né? Uma doença que a cada momento a gente percebe a mutação desse vírus e os comportamentos diferentes que esse vírus possui em cada organismo. Então, aquela Exato. história, grupo de risco. A gente tem pessoas falecendo que não são, teoricamente, de um grupo de risco.
né? Então, assim, o comportamento desse vírus no corpo humano ele é muito diferenciado. Então, a gente foi lançado numa realidade que a gente desconhece, uma realidade que não é aquela que a gente está acostumado, porque você tem, até então, a grande parte da nossa geração, ela conhecia vírus que tinha medicamentos, que tinha vacina, ou então vírus que talvez fosse difícil de curar, mas ainda tinha um coquetel de remédio que melhorava. E aí você vem para um vírus que você não tem o coquetel de remédio, né? Ainda está em processo de medicamento. Você não tem vacina. Então, assim, a gente foi jogado numa realidade que a gente desconhece. E isso afeta muito também o ensino, né? Porque o processo de ensino-aprendizagem, ele não é simplesmente, né, aquelas pessoas que acham que a educação é o professor passar conhecimento para o aluno e acabou em qualquer espaço. Não é bem isso, né? A educação, para ser um processo formativo, você precisa ter identificação desse agente que troca conhecimento com esse agente, né, que a gente chama de professor. E aí, para ter essa troca, o contato ele é muito importante, né? A gente sabe até que existe, e eu sou um defensor muito da educação à distância, mas a educação à distância, ela não é pegar o ensino presencial e da noite para o dia virar o ensino à distância. Não é assim, né? Um curso, para ele nascer como educação à distância, ele precisa ser concebido como educação à distância. Ele precisa ser pensado o uso de ferramentas, plataforma. Aquele estudante que não tem acesso à internet, ele precisa ter a possibilidade de ir em um polo para usar o computador e ter acesso à internet. Então, no momento que a gente é colocado dessa forma brutal nesse novo ambiente, nessa nova realidade, a gente começa a não ter todos esses fatores. Claro, porque não tem preparo para isso. Não tem o preparo. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, o grande desafio nesse momento, principalmente para as instituições de ensino, é entender essa realidade. Porque fazer de qualquer forma esse momento é muito fácil. Agora, fazer de forma organizada, de forma planejada e que tenha impacto real de melhoria no processo formativo é muito difícil. Então, eu acho que esse é o grande desafio que a gente está vivendo. Além disso, quando a gente está falando de educação à distância, a própria concepção da educação à distância, ela pressupõe um planejamento muito longo e uma concepção daquele curso para isso. Então, assim, os grandes desafios que a gente encontra na implementação do ensino à distância primeiro, internet, conexão para estudantes e principalmente para professor. Tem gente que acha que o professor tem conexão, até a gente, né? Eu tenho vários problemas com a minha internet aqui, que às vezes falha, às vezes cai. Semana passada estava um inferno. Então, assim, a gente tem problema de conexão. Primeiro, pela qualidade da conexão do nosso país. E segundo, Você me ouve? Claro. Não, então, está relacionada à qualidade e está relacionada à nossa cidade, que é montanhosa demais. Né? Isso tem impacto também nessa conectividade. Então, assim, a conectividade é um dos fatores principais para estudantes e professores. Então, esse é um dos primeiros pontos que são desafiadores nesse momento. Segundo, o próprio equipamento. Você pegar qualquer pesquisa aí que fala da conectividade de jovens, que é o nosso público principal, apesar da gente também ter adulto, mas o nosso jovem é o público principal, por onde que eles conectam a internet? Pelo celular. Né? Poucos usam o computador. Eu lembro desses dias, eu tenho um desktop e eu falei assim, eu preciso consertar meu desktop, está ruim. Mas eu sou de uma geração que eu ainda dou valor ao computador, à caixona. Sim. Hoje as pessoas têm um laptop, hoje as pessoas usam celular. Né? Então, assim, só que esse computador e esse celular, ele não está sendo só direcionado àquele estudante. Ele está também direcionado aos pais que estão trabalhando de forma remota, né? Aos demais filhos da família que também estão fazendo educação à distância. Então, um outro desafio na questão dessa educação, né, que eu não chamo de educação à distância, eu chamo de educação emergencial, remota em período de pandemia. Porque eu acho que é isso. É um modelo remoto emergencial. Porque se falar de educação à distância é falar de uma
coisa que a gente não está conseguindo atender nesse momento. E qualquer escola, a não ser aquela que, obviamente, já tem um curso EAD, né? O curso já é concebido, eles não estão fazendo EAD. Eles estão fazendo uma atividade remota emergencial para a pandemia. Então, tem a questão da conexão, né? Respondendo aí os desafios, né, que a gente está vivendo como instituição de ensino. A questão do momento que a gente vive, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Como é que as pessoas estão se comportando, né? Quem não está doido? Por que as praias lotaram no final de semana? Porque as pessoas estão doidas, qualquer pessoa diga assim, vocês podem sair. Então, a primeira pessoa que falar, seja governante, seja um médico, seja qualquer pessoa que fala assim, pode sair, a pessoa quer sair, porque a gente está confinados. Vai acenar para o que todo mundo quer. Exatamente. Então, assim, o momento que a gente vive é um momento muito difícil. Então, aquelas pessoas que estão seguindo a risca, o isolamento, muitas pessoas já estão quase passando por um momento muito difícil de querer mudar um pouco essa rotina, né? Terceiro, o impacto psicológico, né? A gente tem família que está perdendo familiares, né? Tem família que está perdendo pessoas muito próximas que foi de forma prematura. Foi de forma prematura, porque foi intensivada, né? Teve uma intensificação em relação ao vírus. Então, assim, essas famílias também, imagina a gente falar de educação à distância para essas pessoas, né? Que perderam pessoas muito próximas. Então, assim, esses fatores todos, eu até dei uma entrevista hoje, tá? Eu dei uma entrevista hoje para o RJTV, saiu agora na primeira edição, não sei se vai sair na segunda, mas na primeira saiu, que era a questão dos pais, né, cobrando muito as instituições alguma possibilidade de desse ensino remoto, né? Só que para ser feito e ser feito de verdade, com qualidade, ele tem que ser planejado. Então, assim, eu acho que a gente precisa sim planejar, porque eu cada vez fico mais receoso de quando vai ser esse nosso retorno, né? Em que momento a gente vai retornar no presencial. Então, assim, a gente tem que planejar. Então, não pode ser algo que vá prejudicar o processo de formação desses profissionais, porque aí formar também sem conhecimento não é isso que a gente quer fazer. Falei muito aí, né? Exato. Desculpa. Então, isso que eu ia te perguntar, como é que fica isso na sua cabeça? Você já tem uma opinião formada a respeito? Porque muita gente fala, tem que dar o ano letivo como perdido. Outras pessoas falam, não, a gente não pode perder o ano letivo. Você já tem isso formado na sua cabeça? Alguma opinião? Sim, na verdade, sim. Eu acho que não tem que perder o ano letivo. A gente já a gente já passou por várias dificuldades em relação à suspensão de calendário, né? A gente já teve vários momentos. A gente sempre consegue recuperar. A gente sempre consegue recuperar com planejamento. Obviamente, um período mais intensificado vai ficar. Mas eu acho que falar em perder período, perder ano, que a gente tem. Você tem a questão legal, que fixa muito, principalmente, vamos falar de ensino médio, que é a questão dos 100 dias letivos, né? O Conselho Nacional de Educação já se posicionou, né, flexibilizando que não necessariamente esses 100 dias letivos têm que estar em 2020. Ou seja, a gente vai, talvez, principalmente nas universidades federais, nas instituições públicas, a gente vai passar aí de janeiro. Isso é fato. Assim, não tem como você ficar 90 dias parado e você não ter um atraso nesse calendário. Mas perder, eu acho que é também uma medida precipitada, assim como é aquela medida precipitada que diz que a gente tem que voltar logo, criando falsa ilusão de que a técnica de somente retirar o isolamento, né, que é a técnica de isolamento de rebanho, né, que você só tira os grupos de risco, isso não é verdade, porque você vai continuar colocando pessoas que não são grupo de risco, e essas pessoas que não são grupo de risco transmitem para aquelas pessoas que são grupo de risco. Então, assim, eu acho que é muito precipitado falar nisso. Eu acho, sim, que a gente vai voltar em uma nova escola, não tem dúvida, não tenho dúvida. A gente vai ter que, durante ainda aí a gente vai ter que rever os nossos conceitos em sala de aula,
né? A gente vai ter que rever até a metodologia para classificar esses dias letivos, o processo formativo. Eu acho que vai ser aí ainda o reflexo dessa pandemia, ela vai ficar aí nos 2, 3 anos. Com certeza, não tenho sombra de dúvida disso. Muita coisa vai ter que ser transformada. Nesse trabalho seu, de ir até as comunidades, distribuir o álcool em gel, qual foi a cena assim que mais te tocou, que mais te deixou emocionado, vamos dizer assim? Então, na verdade, assim, a gente se emociona quase toda semana, né? Primeiro que, além de ser gestor do IFRJ, né, e também lá no CRQ, eu sou químico, né? Exatamente pelo CRQ eu sou químico. Então, eu fui para o laboratório também produzir, né? Assim que eu consigo uma brecha na agenda, eu vou para o laboratório para produzir. Então, a gente acaba se envolvendo muito com esse processo de produção e das entregas que a gente faz. Então, assim, a gente vê comunidades que estão em precárias condições, né, de saúde mesmo, né? São pessoas que não têm água, que a gente fala assim, lava a mão, beleza, mas tem gente que não tem água encanada que chega na residência da pessoa, né? Então, assim, o álcool, ele acaba Uhum. sendo, na verdade, o álcool gel ou álcool 70, álcool líquido, ele não é a primeira opção para asepsia. A asepsia melhor é água e sabão. Mas o pior é que a gente vive no nosso estado, e isso não estou falando de lugares longe, é na nossa cidade. A gente tem pessoas que não têm acesso direto à água encanada de abastecimento para lavar mãos e Uhum. sabão. Então, assim, a gente fez até alguns kits, alguns servidores doaram kits. Então, assim, isso emociona muito a gente, porque a gente percebe o quanto a questão do saneamento básico, né, a questão da distribuição de água, é a nossa população em precárias condições para fazer uma asepsia no momento de pandemia. Acho que essa pandemia tem mostrado muito isso, né? Como a gente ainda tem uma desigualdade, não só uma desigualdade econômica, mas uma desigualdade de oportunidades, inclusive em momentos de pandemia como esse, entendeu? De aço, de internet, de água, de produtos de limpeza. Isso impacta muito a gente. Está dando mais visibilidade para as pessoas. Porque, por exemplo, eu dou aula, eu comecei a dar aula com 17 anos de idade, então comecei a dar aula dentro de comunidade aos 17 anos de idade. Eu tinha alunos que não tinham banheiro em casa, eles tinham que ir atrás do barraco onde eles moravam quando eles queriam ir ao banheiro. Mas para muitas pessoas da sociedade, isso é algo que elas nem imaginavam de fato que existisse. E acho que é um momento onde as pessoas estão olhando mais para o real e olhando mais para si. E falando em olhar mais para si, como é que tem sido esse momento para você, para o Rafael homem, para o Rafael, enfim, cidadão também, não para o reitor? Como tem sido isso para você, Sim. Rafael? Que às vezes a gente esquece, né? A gente só vê o reitor. Então, está sendo um momento muito difícil, né? Eu acho que a gente foi, como eu falei, colocado no momento que a gente não se planejou, e tudo que não é planejado, ele impacta muito a gente. A gente, infelizmente, viu falta de liderança nesse processo de pensar a saída, de dar as mãos e caminhar junto. A gente sentiu muita dificuldade nisso, né? Porque a gente poderia estar pensando mais nas soluções e cada vez mais a gente vê que diferentes níveis a gente está pensando em qualquer outra coisa, menos no foco na pandemia, né? A gente cada vez mais percebe, né, o quanto a ciência e a tecnologia, né, que são as áreas do conhecimento que dá muita resposta para muita coisa, as ciências de uma forma geral, seja ela as exatas, Uhum. as humanas, as biológicas, elas respondem muitas coisas. E aí, infelizmente, você ainda vê pessoas que criticam isso, que criticam a
produção de conhecimento. Isso me deixa mal, né? Porque eu sou um cara que sempre respeitei muito o processo de construção de conhecimento, né? O processo de descoberta, o processo de ver um fenômeno da natureza e tentar respostas científicas para aquilo. Então, quando você vê pessoas falando, esse remédio é a cura, vamos todo mundo sair, isso é uma loucura, porque ali falta conhecimento científico e essas pessoas elas têm uma grande dificuldade de perceber isso. Então, isso mexe muito na gente, né? Porque a gente vive num momento que a gente tem que pensar, e aí eu, como gestor, a gente tem muita cobrança, né, para dar essas respostas. Mas a gente faz esse processo de liderança. Mas quando você vê que você não tem esse processo de liderança, principalmente, né, relacionada aos agentes de saúde, aos agentes políticos, isso enfraquece muito. Então, isso me deixa muito triste. Eu acho que a sociedade não entendeu o momento que ela está vivendo, que é o momento de parar para refletir sobre o que a gente está fazendo, né? Acho que as pessoas, às vezes, limitam essa discussão a tentar saber da onde surgiu o vírus. Não interessa, o vírus chegou, o vírus surge, a gente tem acesso a milhares de vírus, né? E esses vírus podem ter mutações e fazer essa transformação. O que a gente precisa é, sim, no momento que você não tem ainda uma medicação que age como vacina, a vacina é o isolamento social. O contato, não permitir... Aquela história que as pessoas falam muito, né? Não é o vírus que anda, as pessoas que transmitem o vírus. Então, isso me deixa muito, muito reflexivo da sociedade que a gente está aí, né? O quanto essa sociedade ela se isolou muito no compartilhar com as pessoas, e nesse momento a gente vê que o mais importante é a presença, né? Quanta saudade eu tô de conviver com os meus amigos de trabalho, quanta saudade eu tô de poder sair na rua, né? E estar sentado, almoçando com os amigos, né? Jantando com os amigos. Isso, ou a gente vai sair desse momento mais fortalecido, dando mais valor a isso, ou então não vai valer a pena a gente ter vivido. Não que vale a pena, né? Eu acho que o termo não é, mas não vai. Seria muito cruel a gente não vai dar essa ter oportunidade nada. ao destino que colocou esse desafio para a gente. Exato. Qual foi o pior dia para você, para o Rafael, e como você lidou com esse dia? Entendi. Então, teve um dia que eu na verdade, acabei... Ó, antes de você falar, a Ana Luísa está falando aqui, Rafael, você é um grande gestor porque é uma pessoa incrível. Aí, falou, está confirmando aí o que eu estou falando. Mas conta, Rafa. O que acontece? Eu acabei que eu tive que fazer algumas compras, né, de mercado e etc, né? Porque eu também ficava muito preocupado nas pessoas que fazem essas entregas, tá? Então eu falei assim, não, fui paramentado, fui no mercado, fiz compra para alguns familiares meus, né, que são um grupo de risco, pessoas mais idosas, mãe, pai, né, tia, essas coisas. E eu fiz essas compras e a primeira vez que eu fui no mercado, e foi o primeiro momento que foi obrigatório o uso de máscara. Eu confesso que quando eu estava com máscara no supermercado, eu olhei aquela multidão de gente com máscara, ali mexeu comigo. Ali eu chorei ali, porque eu falei, caramba, essas pessoas não são isso, né? O carioca, o brasileiro, ele não é isso, ele não é... e as pessoas se evitando, as pessoas distantes, e aquilo ali mexeu muito comigo. Assim, eu acho que esse foi um momento mais... que assim, eu caí e eu falei assim, cara, a gente tá numa outra realidade, e pra gente voltar àquela realidade vai ser muito difícil. Vai ser algo que a gente vai precisar reaprender, entendeu? Será que a gente vai perder a oportunidade de abraçar e beijar? Será que a gente vai chegar Nossa, nem nesse me limite? fala num Então, negócio desse. naquele momento, isso mexeu muito comigo. Então, naquele momento, eu confesso que eu fiquei muito mal. E aí eu parei, assim, olhar... Sabe aquele momento que você sai da onde você tá e você olha as pessoas e fala, caramba, é um momento muito diferente que a gente vai precisar muito se reaprender, se reinventar, dar valor a muito mais coisa que a gente não dá, entendeu? Então acho que esse momento foi um dos piores dias, assim, nesse momento de pandemia, né? Uma outra coisa, assim, eu até imagino
que tem a ver com o profissional, mas também com o pessoal, é que como a dinâmica da minha vida, a minha vida é muito dinâmica, né? Assim, é muita coisa, mas tudo que chega em mim é para ontem e é para tomada de decisão, né? Porque quando você galga alguns cargos de gestão, a tomada de decisão ela é quase toda hora. Isso cansa muito, mentalmente isso cansa muito. Porque você sempre tem que pensar em todas as possibilidades, né? E no efeito na vida das pessoas. Quando você tem, né, várias pessoas que dependem da sua tomada de decisão, isso é um trabalho mental muito grande. Então, eu acabo que nesse dia a dia, por essa rotina mais intensa, eu não consigo ter, como eu posso dizer, eu não tenho ociosidade. Eu não fico ocioso nesse processo. Então, eu acabo me ocupando muito no trabalho. E isso tem me feito melhor em termos... Cansa. Você fica mentalmente cansado? Fica. Mas, em compensação, você não fica... você não acaba não tendo ociosidade nesse processo, entendeu? Então, isso tem me deixado um pouco... Porque a minha vida já era uma rotina mesmo intensa. E aí, junta com esse momento, então eu fico mais tranquilo. Mas... eu imagino aquela pessoa que não tem uma Agora, rotina tão Rafael, todo intensa. mundo tem falado isso. Uhum. Não, porque você acaba se aprofundando. Isso tem um lado também ruim, certo, Dani? Porque quando você também se joga muito no trabalho, eu já comecei a trabalhar às 7 da manhã e quando eu olhei 11 da noite eu ainda estava no computador, né? Então, assim, e eu parei para almoçar, para jantar e Sei acabou. Então, exatamente. Sei você também se exatamente como é. desgasta mais do que, né? Então, assim, também tem esse outro fator. Mas, em compensação, se você tentar criar esse meio termo, eu acho que talvez seja uma solução bem interessante. Mas é isso, assim. Eu acho que, na verdade, esse foco... E eu tento também fazer um momento de assistir um filme, né? De fazer uma atividade física, mesmo internamente, né? Ou se sair, tentar sair o mais protegido possível, né? É isso. Uhum. O pessoal que eu tenho conversado tem dito muito isso, que essa questão de mergulhar no trabalho, de ter uma rotina, que isso tem segurado essas pessoas nos momentos em que elas estão piores, vamos dizer assim. Qual foi a coisa, eu te perguntei qual foi a coisa mais, né, que te deixou mais emocionado, e qual foi a coisa mais, no sentido de beleza, né, bonita, qual foi o gesto mais bonito, qual foi o comportamento mais bonito que você viu nesse período? Eu acho que além dessa parte toda que a gente fala, não teve um momento específico, né? Assim, não teve algo que... Bom, eu não consigo lembrar desse momento específico aqui. Mas, assim, eu percebo que a gente, apesar de todo esse momento que a gente vive, né, do que a gente falou um pouquinho aqui desse egoísmo das pessoas, a gente se surpreende também, né? Então, você vê, assim, gente fazendo Uhum, doações de cestas básicas, a questão da mobilização para a produção de máscara. Eu acho que uma das grandes iniciativas que ajudou muito foi a história da OMS liberar o uso de máscara de pano, de tecido. Porque isso uhum, tem impacto muito positivo. E se a gente ficasse, se a população dependesse de uma máscara, né, é, hospitalar, a gente estava ferrado, né? Porque a gente nunca ia conseguir, ia reduzir, os produtos são poucos, então ficaria muito difícil isso. Então, no momento que abre para a possibilidade da máscara, e você vê costureiras produzindo, mobilizando a economia, né? Eu acho que isso tem um aspecto muito solidário em relação e isso me deixa, assim, eu acho que é um pouco esse momento que você está falando, né? uhum. São os pequenos milagres. Oliver está dizendo que a live está muito boa. Obrigada, Oliver. Continua aqui com a gente. Você acredita numa segunda onda, Rafael? Todo mundo fala segunda onda, segunda onda, segunda onda. Na verdade, assim, eu sou um cara da ciência. Então, assim, eu acredito muito nos modelos matemáticos que estão sendo usados para projeção de pandemia, que é o que qualquer infectologista, né, qualquer pessoa que estuda
o comportamento de pandemias, ele faz modelos matemáticos para fazer projeções de contaminação. O Brasil, apesar da ansiedade das pessoas quererem retornar às atividades, ele não está no período de retornar às atividades, né? Ver alguns gestores municipais, estaduais, federais falando dessa liberação, eu acho que é um grande risco para o que os números nos mostram, que a gente não estava no momento disso, né? Eu sei que vai ter impactos, vai ter muito desdobramento ainda a questão da pandemia, mas eu acho que o mais importante é pensar no controle da pandemia, porque se a gente estica essa curva de contaminação durante mais tempo, a gente vai viver mais tempo nessa incerteza. Então, no momento que você faz um isolamento total, né, que você reduz a contaminação desse vírus, você vai ficar um período mais intenso e mais rígido de controle social, né, de isolamento social, mas, em compensação, você vai ter um menor período para ficar nesse momento, né? Isso está reflexo aí. Vários países conseguiram controlar isso e retomou algumas atividades. Mas eu acho, de verdade, que a gente não está nesse período. Então, eu tenho muito receio de uma nova contaminação. A gente sabe que tem muita gente que ainda acredita, né, que isso é um resfriado, é algo mais simples e até para algumas pessoas, mas não é a regra, né? Assim, depende muito do comportamento das pessoas. Eu acho que essa história de grupo de risco, ela se tornou praticamente nula nesse processo, porque a gente vê comportamentos completamente diferentes, até pessoas que não se colocariam como grupo de risco e também tem impactos muito diretos. Então, assim, eu acho que se a gente não voltar com responsabilidade, né, se a gente colocar como prioridade coisas que não devem ser prioridade nesse momento, né, que eu acho que o foco da prioridade nesse momento deve ser garantir o isolamento social, né, garantir a proteção da vida das pessoas, criar a possibilidade de você ter novos leitos nos hospitais, porque isso também é um fator importante, senão você acaba tendo exclusão e escolhas desnecessárias, né, da equipe de saúde em quem vai salvar, né? Nossa, isso deve ser horrível, gente. Não, isso deve ser surreal. O trabalhador da saúde, eu fico Para a imaginando. equipe que eu digo, Sim, claro. Não, exatamente. Eu estou falando exatamente isso. Assim, eu me coloco sempre na minha profissão, né? Eu fico pensando se eu tivesse que fazer escolhas, né? E você fazer escolhas que têm impacto na vida das pessoas, né? Na vida mesmo, literalmente na vida. Então, assim, eu Marcela acho que isso... Buzelin, que é uma jornalista que trabalhou comigo lá na LERJ, Rafael, está falando isso, responsabilidade. A gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento. E ter responsabilidade é uma coisa difícil, né? É pesado, como você falou. Você, como gestor, tem uma Dani, responsabilidade de decidir certas coisas. com certeza. Assim, de verdade, de economia, porque economia. Cara, de verdade eu acho que essa não deve ser a prioridade. Sabe por quê? Porque o discurso de que a pessoa também não vai ter a renda, para isso existe política pública. Política pública existe para isso. Política pública existe para, nesse momento, direcionar o recurso para quem precisa. Então, assim, você só vai permitir que essa pessoa tenha problema na sua geração de renda porque você não fez uma política pública para atender nesse momento. Né? E isso são prioridades. Perfeito. Eu acho que esse é o momento de ter prioridade nisso. Né? O setor cultural, por exemplo. Né? A gente sabe que vai ser o último setor a voltar. Né? A gente sabe o quanto está sendo importante para a gente as atividades Hoje eu vou até online. conversar com um músico a respeito disso. Então, o que está amenizando esse período da pandemia é exatamente a arte, a cultura, né, que a gente ainda consegue fazer remotamente. Né? Então, assim, no momento que você vê isso, o que tem que fazer? Uma política pública de garantir que essas pessoas tenham o que comer. Porque senão essas pessoas vão ficar desesperadas, sim. Então, você cria uma política lá, aprova no Congresso Nacional a lei Aldir Blanc, que foi aprovada, só falta ser sancionada, porque esse dinheiro do fundo que está lá parado, que não foi investido, está parado aí durante um bom tempo, ele tem que ser investido para isso, para fazer com que esse trabalhador da cultura possa se manter no seu isolamento. Então, assim, eu acho que quando eu passa a não perceber
acho que nesse nível de prioridade, sim. E não ficar com o discurso, porque você pode manter o isolamento e o trabalhador lá não pode. Não pode por quê? Porque a política pública não está olhando para ele. Uhum, uhum. A Marcela está até falando aqui, mas tem que pensar em todas as questões. Acho que não são coisas que seguem separadas. Mas eu acho que é exatamente isso que você está falando. Só que a questão seria uma política pública, ou, na verdade, políticas públicas que dessem conta dessas pessoas que necessitam, enfim, ir para a rua para trabalhar. Deixa eu dar um exemplo aqui, eu vou até juntar com uma ação que a gente também está fazendo no Instituto, né? A gente fez uma parceria, o Detran procurou a gente, o Detran Rio, procurou a gente para uma parceria, como a gente estava produzindo álcool, né? E eles queriam fazer uma ação específica com taxista, com motociclista, né? E motoristas de aplicativos. Então, eles vieram procurar a gente fez um convênio, uma cooperação técnica, onde a gente produziu o álcool e eles foram e fizeram a distribuição para esse público. Os motoristas de aplicativos, eles têm que trabalhar, né? Por que eles têm que trabalhar? Porque senão a população vai ficar sem alimento, vai ficar não sei o quê. Mas a gente vai deixar eles abandonados nesse momento, que eles precisam trabalhar. A política pública foi lá, pensou e distribuiu gratuitamente, ou seja, eles receberam, né, uma quantidade de álcool para se proteger, receberam máscara, e uma ação integrada entre a universidade e o departamento, né, o Instituto Federal e o Departamento de Trânsito aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que a gente precisa fazer isso. A política pública, né, as instituições públicas precisam direcionar os seus investimentos para isso, porque se o cidadão não trabalhar, a gente não consegue ter as pessoas recebendo alimentação. Então, assim, é muito cruel você também deixar esse trabalhador que precisa estar nesse movimento sem um cuidado. Então, você faz um processo de capacitação, de explicar. O próprio motorista de táxi, que também acaba sendo obrigado a trabalhar para fazer o deslocamento das pessoas na cidade. Então, isso tudo é você criar mecanismos para proteger essas pessoas o máximo possível e mais conscientizar. Porque eu acho que o brasileiro, às vezes, ele parece que precisa pagar para ver. Ele precisa... Uhum. para poder ter pertencimento, entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Então, não é dizer, porque, coitado dos trabalhadores que estão sendo obrigados a trabalhar. Beleza, eu concordo com isso, mas a gente também criar mecanismo de proteção dessas pessoas, né, que infelizmente não têm uma renda fixa, que infelizmente dependem das coisas estarem acontecendo para ter geração de renda, né? Senão vai ter um impacto mesmo, essa pessoa vai ficar sem alimento, e aí vai ter um problema sério de ficar sem estrutura familiar. Né? Sim, e aí as Eu falo pessoas, teve demais. gente já até comentando no meu, não, imagina, mas você está aqui é para falar. Teve gente até comentando no meu perfil assim, mas se eu não for trabalhar, eu não trago comida para os meus filhos, eu não como, minha imunidade baixa e aí eu tenho mais probabilidade de ser contaminado. Claro, a gente não está falando o contrário, que a pessoa tem que ficar em casa passando fome. Quando isso tudo acabar, Rafael, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Quando a gente estiver seguro de verdade, de fato, qual é a primeira coisa que você pretende fazer? Essa é uma pergunta que eu faço para todos os entrevistados aqui. Que na verdade não são entrevistados, são amigos com os quais eu bato papo. Gente, eu quero ir para um churrasco e para um samba. E a Marcela também, a Marcela pergunta se você não acha que está na fase de ir liberando aos poucos. Eu acho que não, Marcela, eu acho que não. Eu acho que a gente ainda tinha que estar em um isolamento mais intensificado, porque a nossa curva de contaminação, ela continua. Tem dois impactos aí. Primeiro tem o impacto que a gente teve muita... como é que dá o nome? A gente acabou identificando pouco os casos contaminados. Assim, tinha uma subestimativa. Notificação. Subnotificação. Subnotificação, exatamente. A gente teve uma subnotificação. Então, assim, a gente tinha muito caso que estava represado.
Então a gente acabava que não conseguia. Como você, no início não tinha álcool, no início não tinha teste, né? Teve uma semana que eu senti todos os sintomas, Dani. Todos os sintomas eu senti falta de Ah, mas ar. Eu você não está sentia sozinho, não. Você não está sozinho, não. Já ouvi muita gente, eu também já senti isso. Eu falei, meu senti Deus. todos os sintomas. Falei, tô contaminado. Aí falei, fiquei em isolamento até maior. Fui fazer o teste, não tinha tido e nem tava, né, com Covid. Mas a gente fica nessa quantidade de informação e a gente acaba somatizando isso. Então, na verdade, assim. E aí, me perdi agora. Peraí. O que eu estava Não, falando? ela perguntou se você não achava que, Ah, você tinha que ir abrindo aos poucos, já não, então. liberando. Então, assim, a gente teve um acúmulo de casos que a gente não identificava e isso acabou acumulando. Então, assim, a gente não consegue ver a curva. Se a gente tivesse feito uma grande notificação logo no início, mas o teste não tinha. Eu estava falando isso, não tinha teste, não tinha álcool. Então, você não conseguia determinar as pessoas que realmente estavam. Porque quando você detecta, você consegue fazer alguns isolamentos, você consegue fazer um rastreamento. Quando você não faz isso, a gente ainda estava tendo leva de contaminação que vinha à tona, mas ainda de um efeito anterior. Só que essa pessoa sem sintomas e com o vírus, ela consegue causar, entre aspas, um estrago, porque ela contamina muito Isso que eu mais ia gente. falar. Então, assim, eu acho que a gente ainda não conseguia ver essa curva decaindo. A gente ainda estava em pleno crescimento. Então, assim, eu acho, e até as expectativas, assim, eu acho que a gente no início, a gente teve eu fico até triste nisso, mas a gente teve uma grande oportunidade de conter e ser um exemplo de controle da pandemia no início. Porque eu acho que o Ministério da Saúde no início ele foi muito ágil. Eu digo isso, a gente, Dani, foi a primeira instituição, o IFRJ foi a primeira instituição a suspender o calendário. Eu estava em Brasília, a gente teve uma reunião com o Ministério do MEC, com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde. Eles apresentaram o crescimento da curva de contaminação Uhum, uhum. e falou assim, ó, vai triplicar na próxima semana. Então, assim, automaticamente eu não titubeei. Fui lá e fiz uma reunião com a minha equipe e a gente fez a suspensão do calendário. Por quê? Porque nesse início a gente tinha muito controle. Porque ali, apesar da gente iniciar a pandemia lá, e pior que no dia seguinte, depois que a gente fez acho que foi dia 13, 12, acho que foi 12, se não me engano, 12 de março, foi uma quinta-feira, se eu não me engano. A gente fez no dia 12, a partir do dia 13 de março, que eu acho, se eu não me engano, era sexta-feira. No dia seguinte, todo mundo parou. Aí parou as outras universidades, parou o governo do estado, fez o isolamento. Nesse momento, a gente tinha dois caminhos. Primeiro, assim, eu acho que a gente já tinha tido muita contaminação, sem saber que já tinha chegado efetivamente a Covid no novo coronavírus no Brasil. Eu acho que teve muita notificação, né? Sim, muita gente morrendo com problema de insuficiência respiratória, mas que na verdade era a Covid. Lamentavelmente, assim, eu acho até que, inclusive, a gente pode ter tido até no período carnavalesco, aí a gente já teve algumas contaminações. Então, esse impacto, quando a gente faz, no dia 13 de março, esse isolamento, se esse isolamento tivesse sido assim, muito, muito direcionado e muito liderado, a gente conseguiria conter ali, a gente ia ter uns 15 dias e a gente conseguia reduzir mais e ver essa curva mais controlada, porque a gente fez muita contaminação sem saber que estava fazendo contaminação, né? Uhum. Então, se a gente deve voltar ou não, eu acho que a gente ainda não conseguiu perceber cientificamente essa curva caindo. Então, se essa curva não está caindo, se a contaminação ela ainda acontece, né? Se pessoas que não têm sintomas estão contaminando até mais pessoas que vão demorar para ter os sintomas, né? Eu acho que a gente ainda tinha que tentar perceber isso nos números, que a gente ainda não consegue perceber. Por isso que eu acho que tinha que segurar um E pouco você acha mais. que esse teste, por exemplo, aqui do lado, eu moro em Copacabana, aqui do lado tá teste rápido, não sei o quê, blá, 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 blá. Esses testes, eles são realmente eficazes, Rafael? O que você acha deles? São, Esses testes são, 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 rápidos. são. São. O que acontece? Na verdade, quando esse processo, né, de científico para descoberta seja do próprio princípio ativo do teste, seja para remédio, seja para vacina, ele tem nível de necessidade de alguns testes para você implementar diretamente em pessoas, né? Então, assim,
obviamente, eles vão ser aperfeiçoados. Então, talvez, sei lá, a primeira que foi utilizado, ele pode começar a perceber que um comportamento diferenciado nos grupos maiores de pessoas. Então, assim, eles são confiáveis? São, mas, assim, o momento que você vai cada vez mais testando em maior grupo de pessoas, você pode ir aperfeiçoando esses testes, colocando melhor um princípio ativo ou outro. Então, assim, hoje ele funciona bem, ele vai ter... Eu vi uma pessoa que falou assim, eu fiz o teste, deu positivo, depois eu fiz de novo, não deu. Ele vai ter esse falso positivo, vai ter, porque como é um teste muito rápido produzido, ele ainda vai ser aperfeiçoado. Então pode ser que ele tenha, dependendo do seu organismo, do seu comportamento, ele pode ter uns falsos positivos, né? Esse é o teste rápido. Agora, o PCR, né, que é o mais amplo, o próprio teste de 24 horas, eles são mais confiáveis, sim, os feitos em laboratórios. Esse rápido, ele vai passar por um processo de aperfeiçoamento, que isso é natural, isso é muito natural. E o que é estranho, assim, né, na verdade, que as pessoas às vezes não entendem, tem alguns vírus que tentar popularizar, né? A forma que ele encaixa na célula, ele pode ir variando. O coronavírus, ele é muito assim. Ele pode encaixar de um jeito e depois encaixar do outro. Para você fazer uma vacina que evite que ele encaixe na sua célula, você tem que encaixar de uma forma. Mas se ele variar a forma de encaixe na célula, você tem que ter uma vacina que pense em todos os encaixes possíveis. Então você demora para fazer a Nossa, vacina. explicação mais didática do que essa eu ainda não tinha ouvido. Caramba, caramba. Então é isso. Então, como ele Rafael, muda... eu tô com medo da gente ser derrubada, então eu vou falar que o Oliver tá dizendo aqui, tá concordando com você que a população ainda não tem realmente noção do risco, e mesmo que seja uma parcela pequena da população que não tem essa noção, o risco é muito alto. A Marcela está agradecendo pelas respostas. A Jane está perguntando: esse PCR identifica se a pessoa já teve o Covid-19? Dá para fazer Responde umas interpretações. rapidinho. Dá para fazer umas interpretações. Dá para fazer umas interpretações. Ele, na verdade, ele diz mais se você está. Né? O de 24 horas, o GM e o GC, que ele diz mais se você teve ou se você está. O PCR, você consegue fazer umas interpretações até dependendo... Você tem que saber muitos sintomas, porque também você pode ter uns falsos positivos dependendo do período do sintoma. Ou seja, não é trivial. Se fosse Gente, trivial, a gente já teria tido uma tem um monte de vacina gente errada. aí com perguntas. Eu sei que você posta regularmente. Como é que te acham no Instagram, Rafael? Só me seguir aí, RB Almada, Rafael Barreto Almada, meu Instagram. A E gente aí está façam fazendo... perguntas que ele responde lá no direct, porque a gente tem que encerrar, senão o Instagram vai derrubar. Se você quer continuar assistindo, hoje a gente tem uma live mais tarde com o músico e professor Márcio Bragança, que sempre no Boa História com Daniela Lobo. Me sigam, porque tem histórias por entrevistas, tem histórias por meio de poemas, microcontos, aforismos. A gente está sempre contando histórias. Rafael, rapidinho. Quando a gente estiver seguro, primeira coisa que você vai fazer? Já falei, vou para um samba e comer uma feijoada ou então para o Ah, churrasco. Tô não morrendo de tinha falado saudade não. disso. Ah, não? Eu tô doido para ir Maravilha. para um churrasco, ver todo mundo sambando, feliz, né? Comendo uma Você carninha quer ir para o maravilhosa. Eu aniversário tô do louco para Guanabara, né? eu queria ter ido para minha feijoada, que eu faço todo ano e não consegui fazer no meu aniversário a minha feijoada. Mas Ó, quero ser chamada, hein? não, com certeza. Mas eu tô com... Rafa, obrigada. Obrigada pela entrevista. É uma mania de falar entrevista. Obrigada pelo papo e muito, muito sucesso no seu trabalho, posso dizer assim. Parabéns pelo seu trabalho, viu? E Valeu, Dani, parabéns adorei também para quem também. esteve aqui com a gente, se identificou com o papo, perguntou, porque eu acho que é isso. É a formação da cidadania, é a humanização que a gente está buscando aqui, e para a gente poder espalhar mais essas ideias e tentar superar esse momento, ajudar na superação desse momento que é tão difícil para todos nós. Beijo, Rafa! Valeu, valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.